Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 38, diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, sei que hoje celebra-se o Dia das Mães. Eu sei que há mães nesse momento que estão de luto, mães que eu conheço, estão de luto porque perderam seu pai e não conseguirão certamente se alegrar nesse dia porque perderam o pai há 2, 3 dias atrás. Há mães nesse momento que estão de luto porque perderam o único filho que tinha, porque perderam um filho. Mães que estão de luto nessa hora porque perderam os filhos para as drogas, para o tráfico, para a bandidagem. Há mães nessa hora que estão tristes, que não podem se reunir com seus filhos, que não podem estar junto com seus filhos. E há mães nesse momento que estão felizes, estão alegres, que podem estar junto com seus filhos, que vão almoçar com seus filhos, que vão jantar com seus filhos. Há mães pobres, filhos pobres, que não puderam dar um presente às suas mães, que não puderam dar uma lembrança, que não puderam dar, mesmo sabendo o que ela queria, o que ela desejaria. Há mães ricas, que nesse momento estão ganhando presentes luxuosos, carros, joias, enfim, há um contraste. Mas eu quero dizer para os irmãos que em todas essas coisas, amado, ou rico, ou pobre, ou com presente ou sem presente, o importante é que você é mãe. Eu acho que o grande presente que você ganhou não foi aquilo que alguém possa lhe dar nesse dia, mas foi aquilo que Deus lhe deu, que gerou no seu ventre esse milagre glorioso da vida. Se você não pode sair para almoçar hoje com seus filhos, porque não tem condições, sim, mas se alegre na presença de Deus com eles, porque a presença de Deus é sempre melhor do que qualquer manjar dessa terra. E se você tem condição de sair com seus filhos e almoçar, que faça o mesmo, mesmo durante a refeição, que você também possa se lembrar que a presença de Deus é melhor do que qualquer manjar dessa terra, qualquer cardápio dessa terra. E eu quero, irmãos, nesse dia aproveitar a data, a ocasião, não que nós estejamos aqui celebrando essa data, estamos fazendo menção apenas, mas já que marca-se esse dia, eu queria falar com a igreja sobre a Maria, a mãe Maria. Não que ela seja nossa mãe, porque ela não é nossa mãe. Os católicos confundem isso, que Maria é nossa mãe. Não, Maria foi mãe de Jesus Cristo, homem. Maria também não é mãe de Deus. Não, Maria é mãe de Jesus Cristo, homem. Se ela fosse mãe de Deus, Deus teria nascido, e Deus nunca nasceu, Deus existiu na eternidade. Ela é mãe de Jesus Cristo, homem, que assumiu um corpo humano para poder vir essa terra, e tinha que vir pelos meios naturais, por isso ela é mãe de Jesus Cristo, homem. E Maria, amados, ela é venerada, ela é idolatrada pela igreja católica, porém nós não a idolatramos, não a veneramos, porém a honramos, porém a respeitamos, porém a temos como um exemplo de uma mulher, não só de mãe, mas de uma mulher de fibra, uma mulher guerreira. E mais essas outras questões a gente pode deixar para outra ocasião. Eu quero falar hoje sobre a Maria mãe, tirarmos aqui pelo menos 10 exemplos de Maria, para que você, mãe, possa aplicar para a sua vida o exemplo dessa mulher de Deus. Aí no versículo de número 38, do capítulo 1 de Lucas, nós vimos que desde do versículo 26, um anjo chamado Gabriel apareceu a Maria, e ele começou a anunciar a ela que ela ia engravidar, que ela ia gerar um filho. E Maria, irmãos, de acordo com alguns estudiosos, ela tinha aproximadamente ali 15, 16 anos no máximo. Ela era muito jovem mesmo. Porém ela já estava despojada, como a gente usa aqui, ela estava noiva com José, um certo moço ali da cidade de Belém, que morava ali em Nazaré. E ali Maria estava noiva, estava se preparando para casar, esperando aquele período de 1 ano, até se completar esse período, para que pudesse unir-se ao seu marido José e consumar o casamento. Só que durante esse período Maria foi surpreendida por esse anjo chamado Gabriel. E o anjo chamado Gabriel entrou no diálogo com Maria. Maria teve aquela visão, e o anjo anunciou que ela ia engravidar. E Maria disse: mas como que eu vou engravidar se eu sou virgem? Se eu nunca saí com homem algum? E o anjo disse: Maria, mas o que vai nascer de ti é gerado pelo Espírito Santo.
Você não vai precisar coabitar com nenhum homem, você não vai precisar ter relacionamento íntimo com nenhum homem. É uma obra soberana de Deus, é o Messias, é o próprio Deus que está vindo lá do céu para habitar na terra, e ele tinha que nascer por alguma mulher, e Deus escolheu você. Aí eu imagino, irmão, que Maria pensou: poxa vida, eu tenho 15 anos de idade, vamos dizer que ela tinha 15 anos. Poxa vida, eu tenho 15 anos de idade, estou noiva, vou aparecer grávida, meu noivo vai me rejeitar, vai dizer que eu traí ele. A lei de Moisés manda apedrejar. Com tudo isso, Maria disse o quê? Faça-se a tua vontade. A primeira coisa, irmão, que eu entendo aqui, uma mãe, é que a mãe aceita a vontade de Deus para a sua vida. A mãe entende que a gestação é uma vontade de Deus. Não vou entrar aqui na questão de estupros, eu não vou entrar nessa questão, mas cometeu o ato sexual, a mulher tem que entender que ela está correndo o risco de engravidar, e que se ela engravidar, ela precisa entender que essa é uma obra natural que Deus estabeleceu para o homem e a mulher. Coabitou, fez o ato sexual, a tendência é contrair uma gestação. E Maria aceitou, Maria concordou. Embora Maria tenha pensado: o que é que vão falar de mim, o que é que vão dizer, o que a mamãe vai dizer, o que é que o papai vai dizer, vão me expulsar de casa, o José meu noivo vai mais me querer, a sociedade vai me rejeitar, vai me chamar de adúltera, de prostituta, os anciãos vão querer me apedrejar, mas se foi Deus que quis, então que assim seja. O que é que eu entendo aqui, irmão? É que tem muita mulher que ao engravidar não aceita aquela obra natural de Deus, que Deus estabeleceu, aquela regra, aquela lei que Deus estabeleceu. Elas acabam abortando, proporcionando, voluntariamente um aborto. Não aceita o que está sendo gerado no seu ventre. Procuram médicos criminosos, procuram curandeiros criminosos, e vão aí preparar algum tipo de coisa, e despedaçar aquela criança que às vezes já está com 1 mês, 2 meses ou 3 meses da barriga, já está grandinho, já tem vida, já sente, vai lá e despedaça a criança com um pedaço de ferro dentro de si. Não aceita, não entende. Eu quero dizer para você, mãe, eu não sei como você engravidou. Se você engravidou num ato irresponsável, num ato de prostituição, você que é jovem, está ouvindo essa palavra, minha irmã, se você engravidou dessa maneira, ou se você engravidou dentro do casamento, eu não sei como, mas entenda uma coisa: o que está sendo gerado no seu ventre, aceite. Você está tendo a oportunidade de ser mãe. Não é porque a pessoa teve um filho, mas foi em prostituição e adultério. Eu não estou aqui, irmãos, fazendo apologia à prostituição e adultério, porque eu prego contra isso. Então eu não estou defendendo. Mas eu estou dizendo, se cometeu e gerou um filho, essa criança não tem nada a ver. Você tem que aceitar ele nascer. Tem que aceitar. Maria aceitou. Maria não estava preparada para ter um filho, Maria não estava esperando ter um filho, ela não estava se programando para ter um filho, ela não estava procurando ter um filho, mas de repente ela se viu grávida, claro que por uma obra de Deus. E ela aceitou, obviamente. Mesmo com todos os julgamentos, com todos os problemas que ela ia vir consequentemente, mas ela aceitou. E é assim que você tem que enfrentar, mãe. Você é mãe jovem. Se você engravidou, sim, você pensa o que é que o pai vai dizer, o que é que a mãe vai dizer. Não era para você ter engravidado, porque você não está casada. Mas se você engravidou, o que é que sua mãe vai pensar, o que é que o pai vai pensar, vai expulsar dentro de casa? Não sei. Mas que você aceite o que está sendo gerado aí. Primeira coisa que a gente aprende de uma mãe responsável. Amém? Uma mãe responsável. Segunda coisa que a gente aprende aqui de uma mãe responsável. E a gente sabe o que é que deu aí. José quis deixar Maria, foi um rebuliço doido, Como é que pode? Maria engravidou, a gente nem tinha casado, nem estava junto, aquela coisa toda. E José estava pensando em ir embora. De repente o anjo fala com ele: José, não vai embora, porque o que está lá no ventre da Maria é gerado do Espírito Santo, é da vontade de Deus. E tem maridos que às vezes devem estar com raiva nesse momento, porque a mulher engravidou sem se programar com ele. Marido casado, já. E a mulher engravidou sem se programar com ele. O anjo Gabriel foi até José para dizer para ele: aceite que é a vontade de Deus. Eu não sou o anjo Gabriel, mas posso lhe dizer, dentro dessa palavra, aceite porque é a vontade de Deus. Se vocês estão casados, aí pode ter certeza disso. E segunda coisa, a mulher, a mãe, exemplo, ela louva e teme a Deus. Olha lá,
nós vamos ver, nós não vamos ler tudo, tá, irmãos? Mas do verso 46, todo mundo conhece essa passagem, até o verso 56, nós vamos ver o que é chamado pelos católicos de Magnífica, que é o cântico de Maria. E Maria, como mãe, a alegria dela por estar grávida, ela nem está pensando nas consequências, no que pode vir, no que pode não vir. Maria simplesmente, irmão, ela se alegra na presença de Deus. Porque assim que uma mãe deve receber a notícia, que uma mulher deve receber a notícia que vai ser mãe, é com alegria na presença de Deus. Amém, minhas irmãs? Não murmurando, não reclamando, não amaldiçoando, mas com alegria na presença de Deus. E Maria estava lá tão alegre, tão feliz, que Maria louvou e temeu a Deus ali, cantou um hino de louvor a Deus pelo Espírito Santo. Então, louve a Deus pela vida dos seus filhos. Às vezes tem pais, Chaguinha, que tem os filhos e só sabe chamar o menino de Satanás, de cão, de demônio. Já ouviu isso? Eu morei vizinho a uma casa onde tinha isso, onde a mãe passava o dia amaldiçoando os filhos, um demônio desse, um Satanás desse, isso, aquilo, outro, e amaldiçoando o menino. Sim, meu irmão, uma mãe exemplar, ela não amaldiçoa, ela louva a Deus pelo que foi gerado no ventre dela. Às vezes o filho envereda por um caminho que não era para ter enveredado, porque mãe nenhuma cria o filho para enveredar por coisa errada, mas às vezes o menino envereda, mas com tudo isso não vai amaldiçoar o menino. Se enveredou, sei lá, por um caminho torto, um caminho errado, minha irmã, continua louvando a Deus pela vida dele. A mãe exemplar faz isso. O filho está lá no mundão, se perdeu, desviou, se afastou, mas a mãe exemplar está lá, louva a Deus pela vida do meu filho. Eu glorifico a Deus pela vida do meu filho, exalto a Deus pela vida do meu filho. Mesmo o filho dando problema, o filho dando trabalho, trazendo angústia, tristeza, porque traz. Mas louva a Deus pela vida do seu filho, nunca jogue, não jogue maldição sobre ele. Maria louvou a Deus pela vida do filho que ela estava gerado no ventre dela. Então, mães exemplar, louvem a Deus pela vida do filho de vocês. Tem mãe que é intrigada com o filho, tem mãe que vive de mal com o filho, tem. Nos comunica com o filho, mãe exemplar, irmão, perdoa, releva, tolera, sim, suporta. Tem um ditado que diz, irmão, que coração maior do mundo tem coração maior do que o coração de mãe. Só se compara o coração de mãe ao coração de Deus. A gente, rapaz, tá, aí cabe mais um, para que é igual ao coração de mãe, sempre cabe mais um, não é assim? Então como é que tem mãe, meu irmão, que não quer perdoar o filho? Como é que tem mãe que não quer, irmãos, isso, perdoar o filho? Então a mãe exemplar, ela precisa louvar a Deus pela vida do seu filho, e precisa tolerar as inconsequências do seu filho muitas vezes. Filhos são inconsequentes, irmãos. Os filhos, quando crescem, muitas vezes, muitos deles são inconsequentes, são irresponsáveis, são negligentes. Mas com tudo isso, às vezes filho é grosso com a mãe, às vezes filho magoa a mãe, entristece a mãe, mas a mãe exemplar, ela louva a Deus pela vida dos filhos dela, amém? Terceiro ponto, a mãe exemplar, ela acompanha o marido na caminhada. Lucas 2, Maria estava grávida, José precisava cumprir uma lei, um decreto que havia sido baixado, tinha que ir para a cidade natal, para se registrar, era um recenseamento. E ali, Maria simplesmente disse, eu vou com você. E foi com ele, mesmo grávida, montou no jumentinho e foi lá e caminhou e acompanhou o marido. Por quê? Porque a mãe exemplar para os filhos, irmãos, ela está do lado do seu marido, nas coisas corretas, nas coisas certas, nas coisas que tem que ser feita. A mulher exemplar, a mãe exemplar, ela está ao lado do seu marido. Maria estava grávida, não vou, estou pesada, estou não sei o que, não, vou estar do lado do meu marido. Estava lá do lado dele. Não deixa o marido, não abandona o marido, não deixa o marido, mas ela está do lado do marido. E isso dá exemplo para os filhos, isso dá exemplo para a família, embora obviamente o menino não tinha nascido ainda, mas isso dá exemplo, já mostrava a garra dela como mãe. Quarto ponto, nós aprendemos aqui, está no verso 6 e 7.
que ela cuida do filho recém-nascido. Capítulo 2, verso 6 e 7. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, envolveu num pano, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então a mãe, ela cuida do filho recém-nascido, do filho que nasce, do filho das suas entranhas. Sim, você vê Maria com cuidado. Ela não estava numa estalagem, ela não estava num hotel, estava tudo cheio, mas ela estava num curral. E mesmo no meio daquele curral, ela procurou o lugar mais apropriado, mais adequado para colocar a criança. Vejo mães e irmãos hoje que são completamente irresponsáveis. Completamente irresponsáveis. Mães que não têm o mínimo cuidado com seus filhos. Mães que não têm o mínimo de zelo com seus filhos. E nós vemos aqui Maria na estrebaria. Rapaz, nós estamos na estrebaria, lugarzinho melhor para colocar o menino, está ali, enrola o menino no pano, coloca ele ali, já cuidando do filho. Tem mãe que vai, ganha o menino, dá à luz o menino, joga o menino na mão dos outros para os outros cuidar. Não, isso não é papel de mãe. A mãe, ela tem que cuidar dos seus filhos. Tem que cuidar dos seus filhos. E eu acho bonito porque eu vejo irmãos, mães, que têm tantos filhos, e lutam com os meninos embaixo do braço, mas luta cuidando do filho, batalha para cuidar dos filhos, para sustentar os filhos, para zelar pelos filhos, para guardar os filhos, proteger os filhos, e procura sempre estar cuidando deles. Isso é a mãe, isso é a mãe verdadeira. Às vezes você vê, tem menino que parece que não tem mão, o pessoal pergunta: meu filho, você é filho de chocadeira? Porque filho de chocadeira não tem mãe, né? As galinhas botam os ovos, né, assim, lá nas granjas. Bota os ovos lá, o cara pega os ovos, leva lá para uma chocadeira lá, aquela luzinha quente, o pinto nasce, o pinto não tem mãe, porque ele não, né? E às vezes o menino tão jogado, ao relento, tão para aqui, para colar no meio do mundo, abandonado, jogado, não tem ninguém para chamar atenção, não tem ninguém para instruir, ninguém para ensinar, para cuidar, nada. Tem mãe que não se preocupa com nada do filho, com a vacina do filho, com as coisas básicas mesmo. Nada, nada, nada. Mas Maria mostra o exemplo que ela cuidou do seu filho. Ali já, quando ele nasceu. Já tem mãe que o menino mal nasce, ela bota o menino embaixo do braço, ela vai para um forró, dançar forró. O menino está com um mês de nascido, ainda está dando de mamar o menino com um mês de nascido, a mulher está no forró já. Então a mãe cuida do filho recém-nascido. Quinto, a mãe guarda no coração a promessa de Deus para o seu filho. Ó, Lucas 18, 19, capítulo 2 aí, ó. 18 e 19. Todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Quando aqueles pastores chegaram lá no estábulo onde Jesus estava, eles disseram: olha, nós vimos um anjo, ele disse que aqui, nós viemos aqui que nasceu o rei dos judeus. E a vez que Maria, quando ouvia o que aqueles homens diziam, ela guardava no coração, porque Deus já tinha falado para ela o que ia fazer na vida dos filhos dela. Ou seja, embora aquele menino era só uma criança recém-nascida, mas é impossível, será que esse menino realmente se criar? Para poder Deus cumprir a promessa na vida dele, eu digo, quando Deus tem promessa para a vida dos nossos filhos, a gente tem que guardar no nosso coração, porque passa o tempo que passar, Ele vai cumprir. Ele disse aqui, que a mãe exemplar, ela guarda no coração a promessa de Deus para o seu filho. O que os pastores estavam dizendo ali, o que o anjo tinha dito, quem era Jesus, o Filho de Deus, o Messias, Salvador do mundo, Maria já sabia. E Maria só guardava no coração, porque Maria tinha a promessa de Deus para a vida do filho dela. Eu creio, irmão, que Deus tem promessa para a vida dos nossos filhos, e nós temos que guardar essa promessa no nosso coração, e saber que passa o tempo que passar, Ele vai cumprir. A mãe exemplar é assim, ela nunca perde a esperança. Sexta coisa, a mãe se conduz com seus filhos nas ordenanças de Deus. Lá no capítulo 2, no verso 21 ao 24, capítulo 2, no verso 21 ao 24, quando os 8 dias se completaram para circuncidar o menino, 8 dias, Maria estava de resguardo, estava ou não estava? Estava. Aí Maria fez o quê? Tinha uma ordenança da lei de Deus, o menino com 8 dias leva ele no templo, o sacerdote circuncidar, cortar o prepúciozinho do membro masculino. E a Maria foi, não se preocupou com o negócio de resguardo, se ia quebrar resguardo ou não ia. Ela ia lá
para conduzir o seu filho nas ordenanças de Deus, já para dar exemplo já desde pequeno para o menino, a cumprir as ordenanças de Deus. E Maria foi lá para o templo de resguardo, levar o menino, entregar na mão do sacerdote, para o sacerdote poder fazer a circuncisão. Então a mãe exemplar, ela conduz o seu filho desde criança nas ordenanças de Deus. A mãe exemplar conduz o filho desde a infância, desde pequenininho, nas ordenanças do Senhor. Ela não espera para quando ele estiver grande, ela não espera para quando ele tiver entendimento, ela já vai fazendo isso já desde ele pequeno, mesmo sem ele ter entendimento ainda, aquele entendimento maduro, aquela inteligência mais avançada, mas ela já começa a conduzir ele nas ordenanças de Deus, que quando o menino já for crescendo, ele já está habituado com isso. Claro que depois ele precisa se converter, mas é um papel da mãe exemplar, conduzir seus filhos nas ordenanças de Deus. Irmãos, quem dera todas as mães criassem seus filhos dentro da igreja, nos cultos. Eu acompanhei mães uma certa vez quando eu dirigi uma congregação, há muitos anos atrás, e a gente tinha o culto, e nesse culto os meninos simplesmente iam lá para o meio da rua, ficar correndo no meio da rua, era num bairro, lá no meio da rua, correndo no meio da rua, as mães sentadas no culto e os meninos correndo. A igreja tinha um alpendre, o prédio lá, o templo que chama de igreja, tinha um alpendre, aí corria no alpendre, corria lá fora, até que um dia eu vi, meu Deus do céu, isso está errado. Como é que você traz o menino para a igreja, para o menino ficar correndo lá? Está errado. Não vai nem poder dizer depois que levou o menino para a igreja, que levou o menino para o culto, que o menino estava na igreja, estava no culto. Não. Então, mas as mães exemplares, ela de fato conduz seus filhos nas ordenanças de Deus, e ela ensina desde criança: isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui agradeço, isso aqui desagradeço, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Ela ensina jogo desde pequeno, ela faz isso. E a sétima coisa que nós aprendemos é que a mãe exemplar se preocupa com o filho. Olha no capítulo 2, no verso 43 ao verso 48, quando eles estavam voltando de Jerusalém, eles foram para a festa, acho que é a festa da Páscoa, isso, a festa da Páscoa, e quando eles estavam voltando de Jerusalém, uma multidão grande, a família voltando, nesse tempo não tinha carro nem ônibus, ele voltava jumento, cavalo, andando devagarinho, e ali, aquela multidão de gente, Maria imaginou que Jesus estava por ali, no meio dos familiares, porque eles saíram todo mundo junto. De repente Maria começa a procurar: Jesus está aí, está não. E Maria se dá conta que Jesus não está lá. E ela vai, volta e vai procurar Jesus, passa 3 dias procurando Jesus, e ela vai encontrar Jesus aonde? No templo. E ela vai e diz no verso 48, e quando o viram, maravilharam-se, dizendo, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim conosco? Eis que eu e teu pai estamos ansiosos a te procurar. Ou seja, preocupação. A mãe, ela quer saber onde é que o filho está, com quem ela está, o que é que ela está fazendo. A mãe tinha certeza que ele estava ali no meio, mas como ele tinha vontade tão grande de estar na igreja, no templo, porque ele aprendeu desde pequeno. Ora, quando de nascido o menino já estava no templo, e cresceu indo para o templo, cresceu cultuando, cresceu adorando, louvando, aprendendo a lei, a Torá. Aí com 12 anos, ele vai e diz o quê? Não sabia que me importava estar na casa de meu pai. Olha a sede que aquele menino tinha por estar na obra de Deus. Olha a vontade que aquele menino tinha na obra de Deus. Porque a mãe exemplar, minha irmã, ela acostuma seus filhos na obra de Deus ao ponto deles terem prazer nisso. Eles terem prazer. Meu irmão, quem dera nós, cadê meu filho? Vou procurar meu filho. Vai, procura não sei aqui, não sei onde. O último lugar que foi procurar na igreja, Quem dera nós procurar nosso filho. Toda gente, nosso filho sumir, vamos procurar ele, está onde? Na igreja. E ali, Maria, ela mostrou o quê? Que ela tinha cuidado pelo seu filho, que ela tinha zelo por ele. O menino foi procurar o menino, não achou, ficou preocupada. E tem muitas mães hoje que não tem mais essa preocupação não. O menino sai de casa 10 da manhã, chega em casa meia-noite, e a mãe não está nem aí preocupada. Me lembro, irmão, quando eu era do mundão, já homem,
que eu saía de casa, que eu voltava de madrugada, chegava, minha mãe estava acordada, esperando. Não era com chicote na mão para bater, não. Eu já era homem, né? Mas estava em casa de noite esperando a gente chegar, preocupada. Porque a mãe exemplar, irmão, ela fica preocupada com o filho. Mesmo que os filhos não entendam, mesmo que os filhos achem chato, mas isso é do coração de uma mãe responsável. Às vezes o próprio marido não entende. O próprio marido não entende a preocupação. Deixa para lá, mulher, não tem como, meu filho. Coração de mãe é diferente de coração de pai. Não é que o pai não ame, mas é porque a mãe, ela se preocupa mais. Em raros casos o pai se preocupa mais. Em raro, tudo tem sua exceção, obviamente, né? Mas em raros casos. Então Maria preocupada com o filho. Cadê meu filho? Meu Deus, onde é que meu filho foi? Foi para aqui, foi para acolá, procurou o menino de 12 anos. Foi quando foi achar no templo. No templo, e diz para ele: meu filho, o que é que você fez com a gente? Estava preocupado. Quantas mães às vezes, irmã, preocupada com o filho, entra numa boca de fumo, numa bocada de droga mais violenta do mundo, chega lá, para chegar lá, os cabas tudo com as pistolas desse tamanho na cintura, e ela vai lá como mulher guerreira para buscar o filho lá de dentro. Quantas mães às vezes, para não ver o filho morto, vende o que tem dentro de casa, entra na boca de fumo para pagar, para poder resgatar o filho lá da mão dos traficantes. Mãe que se preocupa com o filho. Nós vimos isso em Maria. Isso é exemplo, irmãos. Esse é papel de uma mãe exemplar. Sim, mãe que se preocupa com o filho. E ela ensinou tanto Jesus, né, a ter prazer na obra de Deus, que Jesus passou 3 dias lá fazendo o quê? Conversando com os doutores da lei. Não era conversando com crente não. Era conversando com o doutor da lei, com gente que conhecia a Bíblia. Erudito, estudioso. Ele estava lá conversando com esses homens que estudavam a Bíblia, conhecia desde o primeiro das letras, tudo, conhecia tudo. E Jesus estava lá conversando com eles, e a Bíblia diz que os doutores estavam admirados ao ouvir aquele menino falar das coisas de Deus. A mãe exemplar ensina seus filhos a falar das coisas do Senhor. E quando o menino abre a boca para falar de algum assunto das coisas de Deus, meu irmão, ele impressiona todo mundo, porque ele conhece, porque ele sabe, porque a mãe exemplar ensinou isso a ele. Amém? Mas hoje nossos filhos sabem falar do pica-pau, sabem falar do Pokémon, sabem falar do sei lá o que mais, mas de Bíblia não sabe nada. Se perguntar para um dos nossos filhos aí quem foi Davi, o menino não sabe dizer quem foi. Quem foi Paulo, não sabe dizer quem foi. Se perguntar o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, perguntar, está no Antigo Testamento ou no Novo? Não sabe nada de Bíblia. Seu filho, irmão. E quando ele abre a boca no meio dos doutores, no meio dos teólogos, ele impressiona todo mundo, porque tem conhecimento bíblico. Isso é mãe exemplar. Às vezes eu vou pregar para a mãe, aí eu digo: pai, o que é que você esperava, mãe, ouvir hoje? Uma palavra para lhe emocionar, para você chorar? Às vezes é, né? Deus, ele fala do jeito que ele quer, né? Se fosse uma palavra assim, sei lá, de mulher guerreira, mulher de fibra, aquela coisa toda, né? E Deus hoje está falando aqui, você não é mãe, né? Então simplesmente é o que Deus quer falar para você. E outras que tem um sonho de ser mãe, então entende que ser mãe é isso aqui. Ser mãe é ter um modelo de mãe para você imitar. Então você possa, as mães mais velhas possam ser modelo para as mães mais novas, né? E possam aprender isso aqui com a nossa irmã Maria, né? Mãe de Jesus. E nono, a mãe, ela se preocupa com o filho até depois de adulto. Sabia disso? Todos vocês aí têm mãe ainda, irmã? Glória a Deus, né? Tem mãe, Gilmar? Você tem mãe? Quando você chega lá, né? Para a sua mãe você ainda é a bebezinha dela. Ainda parece que ela ainda está nos coeiros. Quando você chega lá, se ela pudesse trocar suas fraldas, ela trocaria. Mãe é assim. Eu me lembro que quando eu já homem grande, já cabra do cangote grosso,
adoecia ou qualquer coisa, né? Rapaz, a mamãe, meu filho, eu botava lá no quarto deitado, chamava enfermeira na minha casa, na casa dela para me atender às vezes, dependendo da situação, para atender, para passar uma consulta, para poder para botar um negócio na veia. Eu ficava tomando coisa de casa e ela ficava lá direto, de vez em quando, tá bom meu filho, você tá bem, e aquela coisa toda, aquele cuidado, fazendo aquela papinha, aquela comidinha, né? A mãe, depois do caba maduro, já com cangote grosso, bigode desse tamanho na cara, a mãe está cuidando dele igual um bebezinho ainda. Eu vejo isso mesmo lá em casa, a Viviane com o Delzinho. Que mãe é assim. E mãe mesmo, o filho, mesmo depois de grande, ela se preocupa com ele. E onde é que está isso, pastor? Aqui no exemplo de Jesus. Vemos lá em Lucas 8. Nós vemos uma passagem que todos nós criticamos quando a gente lê essa passagem bíblica. Por quê? Porque quando Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele ouviram o que Jesus estava fazendo, eles ficaram preocupados. Aí os irmãos dele chegaram a dizer que Jesus estava fora de si. E Maria foi lá com os irmãos dele para tentar levar ele para casa. Mas não era por maldade, não era por nada disso, não, era preocupação. Preocupação. Aí você vê aí Lucas 18, está do 19 ao 21, né? Ô irmão, não, eu coloquei errado, ó. Não, é Lucas 8, que Lucas 18, você está doido? Lucas 8, né? Família de Jesus está aí, ó. Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam se aproximar dele por causa da multidão. Aí o que acontece ali? Eles foram lá preocupados com ele. Lá em Mateus 12 também tem a mesma passagem, Marcos 13 tem a mesma passagem. E numa dessas passagens mostra que eles estavam preocupados com ele. E foi lá, Jesus já grande, exercendo o ministério. E a mãe foi lá, preocupada com o filho, que estava trabalhando demais. Estava lá trabalhando demais, ela não estava tendo nem para comer. Quantas vezes eu tive que ouvir minha mãe, com a idade que eu tenho, que eu ouvi minha mãe, eu pregando, meu filho, você toma cuidado com a sua voz. Eu viajava para pregar no interior, dentro dos matos lá, e chegava tarde, muitas vezes veio chovendo, na estrada carroçal, meu filho, tome cuidado. A mãe preocupada com o filho, já depois dele grande, porque mãe é assim, meu irmão. Mesmo o camarada grande, ele está sempre ali, recebendo conselho, recebendo instrução. Às vezes, se eu pego uma gripe, uma coisa aqui, ela vê, eu estou pregando aqui, ela escuta eu pregando na rádio, depois ela liga, meu filho, você estava fanhoso, você estava com gripe, como é que você está? Tome isso, toma aquilo, e fica aquela coisa. Aí às vezes eu digo, rapaz, não vou nem dizer para a mamãe que isso aqui aconteceu. Eu digo lá em casa para a Viviane, porque senão ela vai ligar toda hora, e vai ficar preocupada. Porque mãe se preocupa com o filho, irmão. Mãe nunca deixa de se preocupar com o filho. Às vezes o cabo até a mãe tem 90 anos, o filho tem uns filhos, parece que é mais velho que a mãe, né? A mãe tem 90 anos, o filho já tem bem 70. E a mãe ainda está preocupada com o filho. Isso é normal. Enquanto a mãe está viva, ela se preocupa com o filho. Até depois de adulto, né? Isso é normal, irmão. Tenha paciência com a sua mãe. Às vezes a gente quer perder a paciência, né? Quer perder a paciência. É verdade, às vezes quer perder a paciência. Mãe pensa que eu sou menino, né? Pensa que eu não sei me cuidar. Mas não, irmão, é cuidar da mãe. Isso é normal. Um dia você vai ser mãe, você vai saber como é que é. Mas enfim, então tenha paciência com a sua mãe, meu irmão, pelo amor de Deus. E a nona coisa, que ela acompanha o filho nas horas difíceis. Abra lá em João 19. João 19, 25, Evangelho de João 19. Tem uma música aí, acho que é do mundo essa música. Uma música bem antiga que fala de mãe, né? Tão bonita essa música. Não sei se o nome do cantor era Sullivan, não sei o que, alguma coisa assim. Não é uma música imoral, nada disso não. Fala de mãe, né? Uma música tão bonita essa música. Marco Antônio também tem outra música também, que fala de mãe também, né? Também acho bonita. É uma música, não é um louvor, né? É uma música cantada em homenagem à mãe, né? João 19, 25, vamos ver. Junto à cruz de Jesus estava quem? Os irmãos não abriram não. Mateus 19, João 19, 25, junto à cruz de Jesus estava quem? Sua mãe. É a primeira que diz logo, a primeira. Aí depois é que ele fala, estava a irmã da mãe dele, estava a mulher de Clopas, estava Maria Madalena,
depois ele fala do João, mas a primeira que ele fala, estava perto da cruz, era a mãe de Jesus, Maria. Quer dizer, a mãe teve presente na hora do nascimento, e na hora que o filho estava no momento mais difícil, até mesmo estava lá agonizando para morrer, ela estava lá, não abriu mão, não fugiu, não correu, estava lá. Pensa numa mulher de fibra, meu irmão, que tem muita mãe que, não é que não ama o filho, mas não aguenta ver um negócio desse. Muita mãe não aguentaria ver o filho ali pendurado. E eu fico admirado, irmão, com a garra dessa mulher chamada Maria. Porque por mais que talvez ela pensou, não aguento ver meu filho assim, mas no coração dela talvez ela queria o seguinte: não, eu tenho que estar lá, que o meu filho precisa de apoio nessa hora. Os discípulos tinham abandonado, tinha todo mundo corrido para um canto para outro. Aí Maria pensou, ele está só tem eu. Eu sou mãe, eu não aguento ver meu filho ali, mas eu vou estar lá do lado dele, até a hora dele partir. Porque eu sei que era essa vontade de Deus. E ela estava lá. Então mãe está do lado do seu filho em todas as horas. É na hora de um concurso, é na hora de preparar do estudo, trabalho, é quando acontece uma coisa boa, quando acontece uma coisa ruim, a mãe está lá do lado do filho. E ali, imagina ali, irmão, talvez Jesus ali, talvez sem querer, né? Talvez mãe, talvez para dizer, né? Não está escrito isso, né? É o que estou falando, né? Talvez para dizer, mãe, sai daqui, vai embora, não precisa a senhora ficar aqui não, né? Mas não, ela está ali presente, e ele sabe que ela precisa estar lá, e assim, irmãos, é o coração da mãe exemplar. A mãe exemplar, ela tem essas características, ela tem esse perfil. E aí, meus irmãos, eu fico olhando para os dias atuais nessa nação brasileira, e eu fico olhando para tantas crianças criadas no meio da rua, tantas crianças jogadas ao relento. Você vai em alguns lugares aí, você vê crianças pequenas no meio da rua, sem mãe, sem pai. Você vê menino passando de noite ali perto da minha casa. Eu estou lá no alpendre da casa, lá na varandinha da casa lá, menino passando de noite lá com o saco nas costas, bem pequenininho, com outros amiguinhos, maior do que ele, já menino desse tamanho, ó, e outros malzinhos desse tamanho, colhendo lixo no meio da rua. Meu Deus, que tipo de mãe essas crianças têm? Que tipo de mãe essas crianças têm? Uma mãe jamais, irmão, uma mãe exemplar, uma mãe verdadeira, jamais vai botar o menino para colher lixo, para poder trazer o pão para dentro de casa. Ela se vira, ela faz o que ela puder, ela faz do jeito que ela puder fazer. Ela passa noites acordada, não dorme de dia, ela viaja quilômetros, ela faz de tudo para trazer o pão para dentro de casa, para dar sustento para os filhos, mas ela não é negligente com a criação dos seus filhos. Eu fico olhando, irmãos, como se encontra essa geração, os filhos dessa geração, rebeldes, desobedientes, submissos, e eu fico olhando, meu Deus, que tipo de mães essas crianças têm? Porque as crianças que nós temos na sociedade hoje, irmão, não duvide, elas refletem quem são suas mães. Elas refletem. E 90% dos casos é isso. 90%, não estou generalizando. Elas refletem quem são suas mães. Claro que tem mãe que foi boa a vida toda, cuidou a vida toda, e ainda assim o menino desmantelou. Mas em 90% dos casos que nós vemos aí hoje, nessa sociedade aí, esses jovens aí, esses adolescentes aí, é o reflexo, a forma como suas mães os criaram. A mãe exemplar, irmãos, ela batalha, luta para educar o seu filho, porque ela sabe que ele vai crescer, vai se tornar um cidadão. Ele pode se tornar um cidadão de bem ou um cidadão de mal. Ele pode se tornar um cidadão modelo ou um cidadão negativado. Então, queridos, queridas mães, eu tenho um carinho por vocês, eu tenho um apreço por vocês. Nós somos uma família, graças a Deus, mas eu precisava deixar para vocês essa palavra, essa mensagem. A mãe guerreira, quem é mãe guerreira, continue sendo guerreira. Eu estava falando esse dia para a Janaína lá atrás, e eu dizia, Janaína, eu vejo a senhora como modelo, como exemplo. Eu conheço um pouco da caminhada da Janaína, da trajetória dela, da batalha dela diária, né, junto com a minha esposa. Nós conhecemos um pouco, eu vejo nela uma mulher modelo, uma mulher exemplo, uma mulher de guerra, de fibra, de garra. Eu dou o exemplo dela porque ela tem crianças muito pequenas, mas eu sei que todas aqui são guerreiras, sei que todas aqui são guerreiras. Eu dou o exemplo dela porque
conheço de perto, vejo que ela tem crianças bebezinhos, pequenininhos, né? E a luta dela, a batalha dela, e eu acho bonito isso. Uma mãe que tem responsabilidade, tem compromisso dentro da sua casa, com o seu lar, com os seus filhos, né? E eu louvo a Deus aqui pela vida de todos vocês. Louvo a Deus, irmão, pela vida de vocês, mães, pela vida da irmã Valda, da irmã Dóia que lá atrás, né? Da Janaína já falei, da irmã Lourdes, da irmã Eliene. Eu conheço os filhos delas, todos os filhos dos irmãos, tudinho que eu conheço, né? A irmã Cleide também, a irmã Ângela. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, irmãos, pela vida da minha esposa que é mãe, pela vida da minha mãe e pela vida de tantas outras mães que eu conheço e que eu recebo mensagem. Mães que eu não conheço pessoalmente, mas conheço à distância, através do e-mail, de mensagens que recebo. Mulheres que são batalhadoras, mulheres que são guerreiras, mulheres que lutam e choram e gemem e oram pelos seus filhos e procuram realmente dar o melhor de Deus para os seus filhos, sustentar os seus filhos e criá-los com responsabilidade. Então louvo a Deus pela vida dessas mulheres, e vocês, irmãos, sejam modelos de mães para as mães mais jovens, que uma mulher, quando pensar em ser mãe, ela possa olhar para você e se espelhar em você e ver: eu quero ser uma mãe igual aquela ali, uma mãe guerreira, uma mãe que cuida dos filhos, que batalha para sustentar a casa, para sustentar os filhos, enfim, que dá exemplo, que dá modelo. Então, que vocês possam ser exemplos, ser modelos, e que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, que essa palavra possa trazer uma instrução para você, que você possa entender que a mãe exemplar, ela precisa ter um perfil, e o perfil que nós escolhemos para trazer aqui hoje, poderia ter trazido o perfil de Ana, né? Até preguei no colégio do meu filho, terça-feira, na hora da oração aqui, eu estava pregando lá no colégio do meu filho, para as mães, trouxe o perfil de Ana, lá para elas. Podemos trazer o perfil de outras mulheres, cuja Bíblia fala, Isabel e tantas outras, mas preferimos nesse dia trazer o perfil de Maria. Então que você possa olhar o perfil dessas mulheres de Deus, como elas agiram como mãe, que você possa adotar para si.